sou a Marinalva, né? Nós somos do Semplafam, a Renata. Eu sou a Renata, participo da Paróquia São Bernardo, tá? Do Jardim São Bernardo mesmo, Padre Nelson, tá? E faço parte da Semplafam, que a Mari vai falar um pouquinho, mas peraí, antes de falar... apresentar os membros. Eu sou a Cida, da Paróquia São Paulo Apóstolo, né? Eu fiz o último curso e quero dar continuidade. Meu nome é Esdras, também da São Paulo Apóstolo, e também fiz o curso, não foi junto com a Cida, né? Mas no que a Cida fez, nós estávamos ajudando a Maria e a Renata. Nós fizemos na Cúria o curso, numa turma anterior, eu e minha esposa, minha esposa Rosângela, nós somos da Paróquia São Paulo Apóstolo. Eu queria apresentar para vocês um dos frutos do método. Né? Eu sou Eu falo, o Paulo, meu filho, veio de método. trabalhar na equipe. Eu sou paroquiana agora aqui com o padre Maurício, né? Faço os trabalhos também na paróquia do Esdras, que é onde antes de casar eu já participava. O padre não deixou eu sair de lá para continuar com esse trabalho lá, e agora é uma intenção. E o padre Maurício nos deu essa possibilidade, a abertura da gente começar a iniciar esse trabalho aqui. Né? Então, além de hoje, tem um casal aqui que está se preparando, né? Curso de noiva, acredito que vocês vão tirar bastante proveito disso. E os demais presentes também, né? Aqueles que sejam casados ou que não, mas que é um método que pode ser utilizado, né, durante toda a nossa vida. E vocês vão compreender um pouquinho por quê. A igreja fala pra gente em método natural, planejamento familiar natural. Aí o que vem a ser isso? Existe um conceito do Estado que coloca isso para a sociedade, é implantado em algumas unidades básicas de saúde, né? Só que às vezes com um conceito diferenciado, porque fala assim em planejamento familiar natural, só que se usa alguns recursos que não são tão naturais e que não vai trazer benefícios à vida, né? O Centro de Planejamento Natural da Família, o Semplafam, então como que ele surgiu? Uma religiosa que fazia trabalhos na Arquidiocese de São Paulo, no ano de 1974. Ela, atendendo casais, sentiu a necessidade, através do que era relatado pelos casais. Por quê? A igreja recomenda o casal viver de forma natural, um planejamento. Não recomenda camisinha, não recomenda contraceptivo. O que o casal faz? Né? Então, atrás disso, atrás de estudos, essa religiosa ela tinha formação em obstetrícia, era uma enfermeira formada e atuava também no Hospital São Paulo. Ela, procurada por um médico da equipe, que também sentindo a necessidade com alguns casais que queriam viver o planejamento natural, iniciaram um estudo de como poderia ser aplicado, né? Então ele descobriu e apresentou para ela o método de ovulação Billings, que é o quê? É um método científico reconhecido pela igreja. Por quê? Porque ele não tem utilização de métodos de barreira, que a gente vai expor para vocês mais adiante. Então, essa irmã, ela foi uma grande divulgadora. Infelizmente, né, nós não temos ela mais aqui presente conosco. Ela faleceu em 2011, né, no início de 2011. Eu tive a graça de acompanhá-la, de participar de um pouco do período, 8 meses, eu fiz um trabalho com ela, fazendo atendimento, né, a alguns casais que tinham interesse em aprender esse método. Porque geralmente a igreja recomenda para os casais viver isso, mas aí a gente fala assim, mas como que eu vou ver isso? Né? A gente sabe que acaba indo sempre para outros recursos, que são mais práticos, mais rápidos, mas que muitas vezes não são divulgados. É aquela história, muitas vezes o médico passa um remédio para a gente, mas a gente nunca vai ler a bula, né? E não conhece os efeitos colaterais que isso traz para a gente. E a igreja, justamente, por que ela pontua e pede para os casais viverem um planejamento natural? Para que, pensando na vida, aquilo que é a favor e abertura à vida e que não vá contra a nossa saúde, né? Então o método ele nasceu isso. Em 1981, isso foi se desenvolvendo
desenvolvendo na Arquidiocese de São Paulo. Em 1981, percebendo já essa necessidade, percebendo que alguns dos trabalhos pastorais estavam mais focados na paternidade e maternidade responsável, então ele se direcionou mais a esse foco. E aí nasceu, né, o Simplafam, que é a Confederação Nacional de Planejamento Familiar. Ela é hoje reconhecida nacional e internacionalmente. E ela também tem, conta com o certificado da ONU, justamente por quê? Porque é um trabalho científico, aplicado de forma natural e que vem em ajuda a casais que queiram fazer e viver esse planejamento de forma natural. Tá? Aqui são alguns bens, né, que a gente pensa e um dia inteiro na vida, uma casa, um carro, viagens, passeios, subir na vida. Mas o matrimônio e o amor conjugal ordenam-se por sua própria natureza, a geração e a educação da prole. Os filhos são, sem dúvida, o maior dom do matrimônio e contribuem muito para o ganho dos próprios pais. Ou seja, o maior dom, o maior bem que a gente pode ter na vida são os nossos filhos. Para quem aqui é pai e mãe, sabe disso. As duas dimensões da união conjugal, a unitiva e a procriativa, não podem ser separadas, tá? Artificialmente, sem atentar contra a verdade íntima do próprio ato conjugal. Aqui eu vou abrir um parênteses. E aí é onde entra a questão que a gente fala em planejamento natural, tirar um pouco essa visão distorcida do que o Estado impõe para a sociedade, principalmente para aqueles casais de base, que não têm condições e recursos, que se aplica impostos de saúde, que entra com métodos de barreira, né? Por quê? Porque esses métodos de barreira, mais adiante vocês vão perceber que eles acabam interferindo na ordem, no segmento da vida. O casal, aí você fala, pô, mas eu sou um casal cristão, no início do casamento eu quero adiar. É lícito para o casal adiar a sua gestação, mas não pode ser um ato egoísta. Quando ela mostrou a questão patrimonial, o casal tem todo o direito de se organizar e deve se organizar. A finalidade do casamento, unitiva e procriativa, são os pilares daquele sacramento que nós, como casais, buscamos um dia perante Deus. Primeiro, unitiva. Esse método, e é comprovado, quem usa, quem utiliza e põe em prática, esse método, o que ele faz? Ele gera a unidade do casal. Porque ele cria a harmonia entre o casal. E a gente percebe que você fala, mas e quando eu não puder utilizar? O que eu faço? Esse casal vai namorar. Isso vai gerar unidade desse casal. Aquilo que a gente vivia e que acha que só se vive no namoro, os casais usuários do método descobrem que a gente namora a vida inteira com o nosso casal. Outra coisa, a procriativa. Por quê? Unitiva porque une o casal. Segundo, esse casal, antes de gerar uma terceira vida, o filho não está fora do casamento. Ele é fruto do casamento. Esse casal precisa gerar vida um no outro. É esse conceito da unidade. Porque enquanto separados, somos eu e o meu esposo. Eu, Marinalva, e o Jorge enquanto pessoa Jorge. Depois, o eu, Marinalva, tem que abrir espaço para quem? E o eu, Jorge? O nós. Então esse casal vai formar a personalidade do casal. E a proposta da igreja, ela vem como? Paternidade e maternidade responsável. Viver castidade no casamento. É o quê? Essa unidade. O casal entre si, viver na fidelidade e a unidade com Deus. A fecundidade é um dom, uma finalidade do matrimônio, porque o amor conjugal tende naturalmente a ser fecundo. O filho não vem de fora juntar-se ao amor mútuo dos esposos. Surge no próprio coração deste dom mútuo, do qual é fruto e complemento. Tá? Uma frase do Catecismo da Igreja Católica. Porque chega um momento que o amor desse casal é tão grande, que já não cabendo mais neles, enquanto esse casal está aberto à vida, ele pode gerar um fruto. Porque nem sempre o planejamento, às vezes o casal busca um método, ou às vezes não usa nada e quer engravidar. Mas a gente tem que estar aberto ao plano da vida. Mas a obra mesmo, o fruto vai ser gerado do casamento, mas como o dom de Deus. Quantos casais que às vezes falam, a gente está tentando há tanto tempo e não engravida? Né? Então assim, tem uma ordem natural das coisas. A proposta qual que é? A proposta para o casamento
faça essa reflexão. O que a gente está dando para vocês aqui não é uma imposição da igreja, é uma sugestão, a abertura que venha em comunhão ao crescimento do casal, né? Como seres humanos e como formadores de uma família que é o núcleo, porque é na família que nascem as sementes da geração, de uma sociedade, né? Ser saudável ou não. A gente pegou um pedacinho, um trecho de um Salmo 126. Vede, os filhos são um dom de Deus. É uma recompensa, um fruto das entranhas. Por isso a igreja, que toma partido pela vida, ensina que todo ato matrimonial deve por si estar aberto à transmissão da vida. Outra frase também é trazida da igreja católica. Tá? O que é paternidade responsável? Entre elas, sendo assim, o amor conjugal requer nos esposos uma consciência de sua missão de paternidade responsável, sobre a qual hoje tanto se insiste e justificadamente que deve também ser compreendida com exatidão. De fato, ela deve ser considerada sob diversos aspectos legítimos e ligados entre si. E isso foi retirado, nós não criamos. Isso está no Humanae Vitae, é um dos documentos da igreja escritos pelo Papa João Paulo II. Né? Então, vem em resposta. Por quê? Porque a proposta é o quê? Nós, enquanto cristãos, se eu busquei o matrimônio, eu acredito na igreja, a igreja ela traz para mim o quê? A proposta de Cristo de vida. Então eu preciso me submeter a isso. E quando a gente fala em submissão, não é prisão. Ao contrário, a gente acaba descobrindo que vivendo isso, essa submissão, que aparentemente possa ser prisão, a gente vai ter uma liberdade muito maior de fazer esse planejamento com reflexão. Mas por que responsável? Porque o meu ato, ele sempre gera uma consequência. Então eu preciso estar consciente, enquanto eu ajo, que a consequência virá. Positiva ou negativa vai depender sempre da nossa escolha. Que aí no casal já não é mais individual. É uma escolha, o eu tem que abrir espaço para o nós. Tá. Vamos voltar. Em relação às tendências do instinto e das paixões, a paternidade responsável significa o necessário domínio que a razão e a vontade devem exercer sobre ela. Também no Humanae Vitae, escrito pelo Papa João Paulo II. Em relação às condições físicas... Papa Paulo II. Em relação às condições físicas, econômicas, psicológicas e sociais, a paternidade responsável exerce-se tanto com a deliberação ponderada e generosa de fazer crescer uma família numerosa, como a decisão tomada por motivos graves com respeito pela lei moral de evitar temporariamente ou mesmo por um tempo indeterminado um novo nascimento. Foi aquilo que a gente já falou mesmo, tá? Sobre esse tempo de se espaçar, na verdade. Volta comigo. Vai para ela continuar. Um aspecto particular dessa responsabilidade diz respeito à regulação da procriação. Os esposos podem querer espaçar o nascimento dos filhos por razões justificadas. O que é o meu parâmetro para pensar em razões justas? Eu vou ponderar aquela questão daquele casal. Primeiro, o casal que acabou de casar. Obviamente que ninguém vai recomendar, nem a igreja, que esse casal já engravide imediatamente. Talvez esse casal já vá para o casamento já tenha esse conceito. Não, a gente quer tanto, o amor desse casal já está tão transbordando que logo no início já vem uma gestação. Mas se esse casal tem uma reflexão desde o início de que ele está aberto à vida, se acontecer, ele vai aceitar com muito mais facilidade essa gestação. E não acontecer como muitos casos que acabam de dizer, nossa, parece que o filho não vem como uma dádiva de Deus, mas sim como um acidente do ato. E filho não é acidente, o ato é nosso, a reflexão é onde entra a responsabilidade pelo meu ato. Né? Então,
essas razões justas e justificadas está relacionada a isso, que vai entrar a questão de saúde, financeira, a maturidade desse casal. Por exemplo, eu me casei com 33 anos. Tem casais que casam com 20, tem uma diferença. Então eu com 33 já tenho muito mais uma consciência preparada, então de repente se imediatamente já vem uma gravidez. Ou um que acaba de casar, que também vai amadurecer. Tem tudo isso. Então são esses aspectos, planejamento familiar. Isso tem que estar sempre presente na nossa cabeça, enquanto cristão e principalmente enquanto casal. Deve, porém, verificar se tal desejo não procede do egoísmo e se está de acordo com a justa generosidade de uma paternidade responsável. Já falamos disso também. Os métodos usados no planejamento natural da família não são métodos contraceptivos. Tá? A contracepção é fruto da mentalidade antivida, contrária da vontade de Deus. Pode passar, Paulo. Deixa eu me bater na seca. Volta, Paulo. Ó, tua mulher será o teu lar como tua vinha fecunda. Teus filhos se tornam a tua mesa, em torno à tua mesa serão como brotos de oliveira. Tá? Salmo 127. Também de Salmo. São salmos que servem para nós como casais, para reflexão. Às vezes a gente tira um grande aprendizado nessa reflexão. E para os solteiros, porque com certeza um dia também talvez o seu anseio seja casar, ou talvez seja ser sacerdote. Religioso, mas enquanto a gente pensando, né, de um geral, porque eu estou falando de casais, mas aos solteiros também, porque tem um sonho no coração. Se esse sonho é formar uma família, por que não já começar a refletir isso agora e evitar muitos acidentes no percurso? Vantagens do PNF, planejamento natural da família, tá? Favorece o diálogo e o amor conjugal, aprofunda, não tá nossa mesmo, e intensifica a vivência sexual, ajuda o homem e a mulher a assumir conjuntamente a responsabilidade por sua fertilidade, permite o planejamento consciente do nascimento dos filhos, segue a fisiologia da reprodução baseando-se em estudos científicos, tá? Tudo que nós falamos, usando Bíblia, Salmo, Catecismo, palavras, tá? Tudo isso, claro, está na Bíblia, sim. Porém, o método, ele foi estudado por médicos, tá? Ele é cientificamente provado, tá? Ele foi estudado por médicos que nem católicos eram, tá? Pode passar. Respeita a vida humana desde o início e durante o seu desenvolvimento. Mantém a fertilidade intacta, ou seja, não estraga a saúde da mulher como os outros métodos estragam. É utilizável em todas as circunstâncias, ciclos irregulares, aleitamento, pré-menopausa, hipofertilidade, em quaisquer de condições socioculturais. Porque não tem efeitos secundários e não tem custos. Pode falar. Olha lá. A questão do sexo seguro, né? Aí a gente vê isso e fala, não, sexo seguro, uma camisinha, tá? Sexo seguro. Vamos pensar um pouquinho nisso. Aí pensando no jovem. Por que Deus deixou o sexo lícito? É possível e permitido, mas Deus deixou ele somente para o casamento, dentro do casamento, entre aqueles que buscaram o casamento. Justamente por quê? Porque, eu já disse uma das coisas, ele, quando buscado por um desses dois integrantes dessa instituição casamento, tenta fazer isso fora, ele pode trazer consequências. Se sua mulher descobre, você já sabe. Se o marido descobre, ou na questão de saúde, doença, moral e etc. E para o jovem? Por quê? Porque Deus nos ama tanto e Ele pede para o casal viver a castidade no casamento, o que é? Viver a fidelidade, essa unidade. Eu pertenço ao meu esposo, ele me pertence. Eu não tenho direito de fazer algo com o meu corpo que possa trazer prejuízo a ele ou vice-versa. Antes do casamento. A proposta da castidade antes do casamento. Porque muitas vezes, qual é o namoro? É você conhecer pessoas, é você viver a experiência de viver a sexualidade, que não é sexo. Sexo é ato sexual, é diferente. Como eu vivo
minha sexualidade? Pelos meus 5 sentidos, é a forma de eu me relacionar com os outros. Obviamente que com meus pais eu me relaciono de uma forma, com os meus amigos de outra, com o meu namorado de outro. Então, nessa reflexão, em que sentido? O meu namorado, no namoro, é permitido o abraço, o beijo, mas eu não posso ir a alguns atos. Por quê? Porque pode ser que essa pessoa que eu estou namorando hoje não seja a pessoa certa para mim. E se eu entrego aquilo que é de mais precioso para mim, para a mulher, sim. Aí diz, ah, mas ela não é mais virgem, mas enquanto virgindade. Para o homem também, porque o homem ele é feito e tão especial quanto a mulher para Deus. Às vezes uma má relação, uma experiência negativa em que você tem uma namorada, que você vive um ato sexual e que te trai, você já vai carregar feridas dessa relação para a próxima. Talvez quando você chegue na pessoa em que Deus preparou de fato para você no mundo, você já está tão machucado, tão ferido que você já não acredita mais nela. Então essa é a proposta da castidade antes do casamento. Por que a gente tem que atingir os nossos jovens? Para que você tem que se tornar, você é especial. E você tem que fazer isso com você e com o outro, respeitando a si, respeitando a dignidade do outro, respeitando o corpo do outro. Tudo tem uma ordem. Se a gente parar para refletir essa ordem das coisas, a gente vai ver que tudo tem um significado. Nada é por acaso. Por que primeiro a amizade, depois o namoro e depois o casamento? E depois no casamento os filhos? Porque é para a gente viver o amor. A proposta de Deus para a vida é amor. O filho no casamento, ele, é como diz, ele não está fora. Ele vem do casal. O casal na unidade, qual é a primeira finalidade, o pilar? Unitivo. Eu me unindo ao meu esposo, a gente vai criar vida um no outro, vai chegar um momento que esse amor, ele é tão grande que ele já não cabe mais em nós. Ele vai transbordar, e aí pode vir os frutos dos filhos. E é por isso que mesmo quando, mesmo o casal, às vezes no início, não querendo, fala, mas não é o momento, se vir, gente, é dádiva, é presente, é amor de Deus para vocês. Então é essa reflexão que a gente tem. Um casal que tem essa reflexão, mesmo que aconteça uma gestação no casamento, esse filho nunca vai se sentir rejeitado na sua gestação. E isso é fundamental para a formação do ser humano, da nossa sociedade. Quantas pessoas hoje doentes? Qual é o mal da sociedade hoje? É o mal que antigamente falar em depressão era loucura. Hoje é o que? É o mal da alma. Está se percebendo que as pessoas estão perdendo a essência do que é o ser humano. O ser humano é feito à imagem e semelhança de Deus. O que é Deus? Deus é amor. Então viver esse amor nessa unidade, nessa ordem, é isso que a gente precisa todos os dias. Pedir para Deus a graça de fazer essa reflexão e ordenar a nossa vida nesse sentido. Para os solteiros, de uma forma, para os noivos, namorados, noivos, e para os casais. Mas tudo tem uma ordem natural da vida seguir o seu curso. Tá? E a nossa obrigação colaborar. Essa, quando diz, crescei e multiplicai. Crescei, reflita, cresça nesse pensamento. Multiplicai. Porque você se multiplica, você cresce em si, você cresce no outro, você gera vida. E você aceita a vida. Isso é o multiplicar e encher a terra. É assim que eu entendo essa reflexão da proposta na palavra de Deus. Família é uma proposta de vida que busca a dignificação da pessoa humana e o estabelecimento de um relacionamento harmonioso entre o homem e a mulher. Vai, Paulo. Somente Deus é o Senhor e autor da vida. Vai, Paulo. Aí então agora a gente entra com a proposta do método. Vai, Paulo. Tá bom assim? Tá, é um modo natural de conseguir uma gravidez, adiar a gravidez, monitorar a saúde reprodutiva. Vai. Benefício. É um método para regular a fertilidade, eficaz, científico, como eu havia falado, e simples. Aumenta o conhecimento, o entendimento e o respeito frente à fertilidade. Calma. Benefícios. Responsabilidade compartilhada. Para um pouquinho. Por que responsabilidade compartilhada? Um método artificial é muito fácil uma mulher tomar um anticoncepcional e só ela que é a prejudicada na história. Ou só o homem usa o preservativo e só ele que é o prejudicado na história. Com o Billings, método dominação Billings, método natural, o casal usa o método, tá? Isso é muito importante. Onde fala lá que une
casal, que o casal partilha, tem uma melhor conversa, melhor diálogo e tal. Realmente, essa responsabilidade é compartilhada, porque a sensação do método está na mulher, mas o homem colabora. Quem aqui já é usuário sabe como, e quem não sabe, se for se tornar usuário, saberá. Que está rindo, o Arnes está dando uma risadinha, né? Sei. Vai, continua. Não causa danos. Você está ajudando, acho, né? Até ajuda. Monitora a saúde reprodutiva. Desenvolve a comunicação e a relação do casal, tá? Ele é eficaz. Sem efeitos secundários ou colaterais. Cientificamente válido, um método para a relação do casal. E cientificamente válido por quê? Porque ele não é. Se você jogar na internet, você vai. Ele é um método que ele foi criado por cientistas australianos que, através de estudos, sentindo essa necessidade de casais que justamente queria viver um planejamento familiar, natural, mas que não queria recorrer a esses métodos contraceptivos, queria estar em comunhão com a igreja e queria viver algo respeitando a ordem natural do seu corpo. Um casal de médicos, doutor e doutora Evelyn, doutor John Billings, por isso que leva o nome de Billings. Billings, porque esse casal cientista que desenvolveu isso com a ajuda de outros médicos especialistas e acabou dando esse nome. Por quê? Ele neurologista, ela pediatra, nenhum dos dois eram ginecologista e descobriram esse método. E com o auxílio de outros profissionais, ginecologistas, obstetra e cientistas que estudavam células, começaram a desenvolver, então aí começou a pensar método da tabelinha, método da temperatura, e até chegar em algo que fosse tão natural que podia ser aprendido por qualquer pessoa. A irmã Marta, que começou essa história, ela ensinou esse método. Aí a pessoa fala, mas eu não consigo aprender. Ela ensinou esse método em Manaus. Ela ensinou esse método para pessoas deficientes visuais, surdos mudos. Então, assim, qualquer pessoa tem essa possibilidade de aprendizado. Então, para adiar a gravidez, ele oferece uma segurança, abstinência mínima, período da maior fertilidade, que é esse que o método propõe. As relações sexuais durante esse período possibilitam a maior probabilidade para a concepção. Podem ser usados durante todas as etapas da vida reprodutiva. Observações exatas, anotações exatas, motivação, cooperação amorosa. Tudo isso vocês vão entender melhor quando for o atendimento individual. A novidade, que a mulher não deve fazer nada diferente do que está habituada, a não ser estar atenta às sensações da vulva e anotar as sensações diariamente. E o método, Deus deu para nós a sensação de sentirmos a nossa fertilidade. Nós mulheres conseguimos isso. Cientificamente provado, bom para o relacionamento, sensibilização do casal, discernimento, Tudo isso está no método, hein? amor não egoísta, abertura à vida, Ele está construindo. cooperação com Deus, método de ovulação bíblica. Vamos um lar. Bom, para iniciar o nosso curso, o nosso método, aqui a gente ainda não marcou uma data, né, Elaine? Não, né? Mas a gente vai pensar uma data para a gente iniciar o nosso curso, porque vai ser iniciado aqui, tá? Já foi dado na São Paulo Apóstolo, então agora vai ser passado para cá. Esse curso é para quem? Para todos que queiram aprender a usar o método, aprender para ensinar aos jovens que queiram conhecer o corpo, tá bom? Então esse curso vai ser aberto para todos. A gente vai agendar uma data e com certeza o Padre Maurício vai estar começando a divulgar nas próximas missas por aí. E gente, eu costumo dizer, esse é um método natural, cientificamente comprovado, reconhecido e recomendado pela Igreja, nossa Igreja Católica, e nós também temos outros irmãos cristãos
morte e contra o aborto. Então, eu não me fecho a partilhar e ensinar isso, entendeu? Inclusive no curso. Se vocês conhecerem alguém que seja evangélico, que independente, embora que seja dado o curso aqui nas dependências da paróquia, eu acredito que não haverá oposição. Que queira aprender o método, porque tem muitos casais, às vezes, evangélicos que querem aprender, mas não sabem onde, né? Convidem, porque esse é um método científico reconhecido pela igreja, ele não pode ficar só entre nós. A gente tem que... E uma coisa assim que eu acho legal você falar, a gente fala, eu uso o método. Como é que você fez? Eu comprei um livro, eu li e estou usando. Não é, peguei na internet. Não é usuário do método, tá? Para ser usuário do método, precisa ter um acompanhamento com o instrutor radical pela CEPAFAM, tá? No caso, nós que já somos formados. Não de anotação. Ok, tem pessoas que conheceram o método, aprenderam, mas na hora, no uso prático, não faz anotação. Então, aí assim, e por que a anotação? Porque a anotação diária é que vai me dar a reflexão do reconhecimento daquele período de fertilidade. E se eu não anoto diariamente, eu já estou com os meus 37 anos. Minha cabeça hoje já não funciona como funcionava há 20 anos, há 10, 15 anos atrás. Eu consigo lembrar o que eu fiz hoje, ontem, mas eu não lembro tudo que eu fiz na semana passada. Então eu não posso achar que num ciclo de 28, 30 dias, 35, como muitas mulheres têm, porque o ciclo ele começa numa menstruação, termina com o início da nova menstruação, que é o sangramento. Será que eu vou lembrar no ciclo passado se eu não anoto? Então cuidado, porque tem pessoas que assistiu uma palestra e fala, eu uso o método, mas ele anota, ele tem orientação, ele tem acompanhamento, porque o método é científico. Eu não posso fugir às regras internacionais do que ele é ensinado. Se eu fugir disso, eu não posso sair divulgando que eu uso o método Billings. E outra, método Billings não é método contraceptivo, ele é um método de planejamento da família, que fique claro. Então eu deixo isso claro porque quem vier me buscar ele na intenção de usar como contracepção, se não tiver essa reflexão de que é para a formação da família, eu não ensino. Porque embora natural, aí acha, mas eu estou usando o método natural. Né? Então, por quê? É importante essa reflexão. Ele não é método contraceptivo, ele é um método de planejamento natural. Aí a CEPAFAM, que é o nosso endereço, para quem quiser adotar. A sede aqui em São Paulo, na Avenida Bernardino de Campos, que fica próximo ao Shopping Paulista. Metrô Paraíso. Isso, Metrô Paraíso. E temos os núcleos. Se Deus quiser, iniciaremos o curso aqui. A ideia é que vocês abracem, a gente precisa, como diz, a messe é grande, os operários são poucos. Mesmo os solteiros, eu quando comecei como conhecedora do método, eu não era casada, era conhecedora, fui divulgadora e instruí, e não era usuária. A irmã Marta, uma religiosa, você fala, nossa, mas ela não usa como um casal, como ela... É possível. Então aos solteiros, não se sintam intimidados, mas esse é um método só para casar, só para aprender quando eu casar. Não, gente. Não, vocês vão colher frutos já. Esse é um método, eu diria, para ser ensinado desde a criança. Em que, claro, o pai não vai chegar para o filho, ele vai saber, diante da pergunta do filho, e responder o que o filho precisa saber no grau de possibilidade de entendimento. E a mesma coisa. Então, por quê? Quando eu chego com uma palestra dessa no curso de noivo, desculpa, eu vivi uma situação em que, infelizmente, eu não conheci. Eu queria ter casado virgem, não casei, né? Mas eu fiz a opção de viver a castidade antes de casar. Se eu tivesse conhecido algumas coisas antes, às vezes tem muitos casais, eu me sinto culpada por isso, né? Eu aprendi, um processo, uma reflexão, mas se eu tivesse conhecido isso antes, eu teria evitado muitos acidentes na minha história de vida. E se a pessoa aprende isso antes, ela com certeza vai ter a possibilidade de ir com maior maturidade. Um casamento que aconteça, ele vai acontecer com maior naturalidade, né? E fora o respeito, respeitar o meu corpo, respeitar o próximo, respeitar o outro. Então,
Disso daqui a gente também tem material para passar para os jovens, para os que estão aí na perseverança, os jovens que estão em formação de crisma e etc. Aqui é o nosso contato, tá? Meu telefone, da Mari, da Elaine, da Sandra. Bom, falta de contato não vai ser a desculpa de não usar o E assim, importante, no curso, a linguagem, ela é como foi hoje aqui na palestra. O importante é deixar claro, o atendimento para cada casal, ele é individual e personalizado e totalmente sigiloso. Então não se preocupem que o nome de vocês nunca será divulgado na palestra. A gente não se expõe em situação de casal, porque é uma obrigação nossa. Porque eu estou lidando com a intimidade de um casal enquanto atendimento. Então, porque às vezes a pessoa, não, fique tranquila, esse é o nosso compromisso. Por isso que é importante, se buscar, busque pessoas que sejam de fato